surgimento da história das agências comunitárias de saúde no estado do Ceará. Tá bom, Wellington. Valeu, nosso presidente. Um abraço especial para Raimundo Antônio de Melo da Silva, lá de Jacarezinho, município de Jeripapo dos Vieiras, Maranhão, agente comunitário de saúde. Ô, Hilda, você pode contar o histórico aí para nós de como houve essa evolução, como foi que chegou até a implantação dos 2 salários mínimos na Constituição Federal, que é um feito assim, um feito sem precedente na história do Brasil. É verdade, doutor Juarez. É um feito sem precedentes, acho que é uma grande vitória, enfim. Mas, pessoal, como eu disse assim, um pouco da minha história, né, que a gente teve inserido o tempo todo dentro desse processo de construção, eu me sinto muito orgulhosa, né, de ser agente comunitário de saúde e ter vivido aquele tempo que a gente não tinha nenhum tipo de garantia de direito e estar hoje como presidente da Confederação Nacional dentro de uma categoria que hoje é uma categoria profissional, reconhecida no texto constitucional, né? Com um piso salarial nacional invejável, né? Como eu disse, naquela época as pessoas até vergonha de dizer que era agente comunitário de saúde. Hoje a gente estufa o peito e diz, eu sou agente comunitário de saúde, com muito orgulho, né? Naquela época, como eu disse, ninguém precisava apenas saber escrever o nome, né? E você estava apto a ser agente comunitário de saúde. Aí a gente foi buscar, com muita organização, o nosso direito e nós começamos a ir a Brasília, né, de forma muito frequente, mas nós éramos muito inexperientes. Nós só sabíamos que era ali que a gente ia buscar o nosso direito, era ali que a gente ia conquistar, mas de que forma, como. Então, assim, foram anos muito sofridos, porque nós não tínhamos condição nenhuma, as condições eram muito precárias, como eu disse, nós não tínhamos nem salários, nós passávamos 6 meses sem receber uma bolsa de meio salário mínimo, era a realidade. E nós fomos em grande número, enchemos Brasília, dormimos na grama do Congresso Nacional, passando frio, fome, sede, humilhação, mas nós enfrentamos tudo isso. E nós conseguimos, em 2006, depois de muitas idas e vindas a Brasília, nessa condição, sofrendo toda sorte de perigos, inclusive, na estrada, muitas histórias que não dá para a gente contar todas aqui a vocês essa noite, mas muitos colegas foram assaltados, né? Passaram a noite na mão de assaltantes, sendo ameaçados de morte, as mulheres ameaçadas de serem estupradas, muitas histórias. Olha, a nossa mobilização, dá uma enciclopédia, né, de histórias que foram vivenciadas por todos os estados que fizeram essa história junto com a Confederação Nacional CONAX. E nós passamos por tudo isso. E a nossa primeira grande conquista e vitória ali foi a Emenda Constitucional 51, em 2006, em 14 de fevereiro de 2006, ela foi promulgada. No mesmo ano, em junho, nós tivemos condição de regulamentar a lei, através da Lei 11.350. E eu digo, doutor Juarez, onde eu ando, que a Emenda 51 e a Lei 11.350, ela é o nosso certidão de nascimento. É como se nós tivéssemos nascido lá atrás, no estado do Ceará, né? O nosso pai não nos registrou, não fez a nossa certidão de nascimento, e nós conseguimos o direito de sermos registrados em 2006 com a Emenda Constitucional 51. A Emenda Constitucional 51 é um divisor de águas na vida dos agentes comunitários de saúde e da vida dos agentes de combate às endemias, porque bem ali nós fomos pressionados a trazer os agentes de combate às endemias para dentro do texto, né, do texto naquele momento uma PEC, né, que se transformou numa emenda constitucional. Então, esse é o nosso maior troféu, é o nosso grande troféu, porque bem ali nós saímos da condição de programa de governo
programa de governo, ele deixa você totalmente fragilizada de um governo. O governo seguinte poderia não querer dar seguimento e continuidade. E nós conseguimos sair dessa condição de fragilidade e passamos para o texto constitucional, sermos reconhecidos como profissionais de saúde exclusivos do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante. Isso é bom que os agentes de saúde saibam disso, as endemias saibam disso. Não foi fácil. Muita gente sofreu muito para conseguir esse direito, que é para todos nós. E ali, agora, passasse o governo que fosse, eles passariam, mas a gente ficava, e como estamos aqui até hoje. Então, foi o primeiro grande marco, né, das nossas conquistas em termos de legislação e direito. E digo mais, somos os únicos profissionais, além dos professores, que somos reconhecidos no texto constitucional, que temos a nossa profissão reconhecida no texto constitucional. Então, isso é muito importante, né? Claro que houveram algumas dificuldades, como o veto no índice de reajuste, a questão do texto que ficou em números reais, né? R$1.014, e isso veio defasando até 2018. Em 2018, acho um ano importantíssimo para a nossa categoria. Em 2018, nós emplacamos duas leis. A lei das atribuições, que é a lei muito brilhante, a 13.595, e conseguimos a 13.708, né, que definiu aí, né, a questão do nosso piso. Aliás, o reajuste do nosso piso, escalonado em 3 anos, e para corrigir aí a história do veto na Lei 12.994. Tudo isso fruto de muita luta, de muita abnegação, de muita disposição, né? de muita também união. Às vezes a gente diz que os agentes de saúde não são muito unidos, mas em outra hora a gente volta atrás e diz, unidos sim, porque foi essa união que fez a força, que nos deu coragem, nos dá coragem, ânimo, estímulo para continuar lutando, né? Lutamos e derrubamos aí uma portaria muito, muito prejudicial aos agentes de saúde, que iria naquele momento transformar todo mundo em técnicos de enfermagem. Então fomos para cima, aguerridos, e fizemos esse ministro voltar atrás e revogar essas portarias duas. Então, assim, é uma história, um histórico de muita luta, mas de muitas conquistas e de muitos avanços. E agora, mais recentemente, né, mais aqui perto do tempo, a gente tem aí, né, outra grande conquista, que essa, até hoje, deixa muita gente de boca aberta. Como é que os agentes de saúde conseguiram esse feito? Porque a emenda constitucional 120, para quem acompanha os cenários políticos do nosso país, sabe que naquele momento, em 2022, o Brasil estava passando um momento aterrorizante no campo político. Era uma guerra, ninguém se entendia, uma presidência que não aterrissou, uma pandemia que se instalou no mundo todo, mas com mais agravante no Brasil, pela falta de atitude do governo federal, de forma certa, assertiva. E nós, nesse meio todo, a gente conseguiu mudar a Constituição, emendar a Constituição brasileira, colocando um direito para um trabalhador, onde naquele momento o Brasil inteiro tinha votado uma medida provisória para não haver reajuste para servidor público de forma alguma, em lugar nenhum do país. Nós fomos lá e fizemos o contrário. Então, nós nadamos como da maré, não. Nós nadamos como um tsunami. E a gente acreditou. Agora, doutor Juarez, Nanau, a colega Thaís, que dividem a live aqui comigo. Não foi fácil por tudo isso que eu estou colocando, mas foi muito mais difícil ainda pela própria categoria, que naquele momento também não aguentava.
Então, nós tivemos que lutar contra o governo, contra a situação instalada e tivemos que ir de encontro àquilo que a categoria acreditava. Nós fomos muitos naquele momento, discussão de grupo de WhatsApp, que a gente estava mentindo, que a gente estava enganando a categoria, que isso nunca ia acontecer, que essa CONAX estava endoidando, pregando uma coisa que de fato não iria acontecer. E a CONAX, com seu corpo diretivo, com seus líderes, com seus filiados, com aqueles que realmente acreditam na CONAX, a gente se posicionou que nós iríamos sim arrancar essa vitória e entregar nas mãos da agente de saúde. E endemias. Para aqueles que acreditavam, para aqueles que não acreditavam, para aqueles que criticavam, para aqueles que não ajudavam, atrapalhavam, para aqueles que ajudavam. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Deus nos deu a sabedoria para falar as palavras certas nas horas certas e para as pessoas certas nos lugares certos. A estratégia foi feita, foi bem feita e trouxe um resultado. E nós estamos aí como uma categoria considerada por muitos a maior categoria de profissionais organizados no Brasil e mobilizados constantemente. E isso é muito mais difícil. Então é isso. Com garantia da Constituição Federal. Outra vez. E mais, passando no crivo do Supremo Tribunal Federal, né? Que todo mundo se arrepiou. É isso mesmo. Mas Deus chancelou outra vez a bênção que nós conquistamos em 5 de maio de 2022. E o Supremo Tribunal Federal, até Alexandre de Moraes, teve que voltar atrás no seu relatório e dizer que o nosso piso pela emenda constitucional 120 é constitucional e a obrigação da União repassar os 2 salários mínimos por cada região de endemia. Estamos às vésperas de ter um aumento novamente, né? Porque garantimos isso também, um aumento anual. Então, muitas bênçãos e muitas conquistas. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos ao vivo aqui com a presidente da CONAX, o Wellington Lanal, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Combate à Endemia do Espírito Santo, Thaís, agente comunitário de saúde Alfredo Chaves e advogada.